Les quiero agradecer este, la Bom dia. generosidad Quero y agradecer a sua la generosidade predisposición de ustedes e a sua para poder conversar disposição sobre estos temas. para conversar sobre esses Confieso que hoy voy a assuntos. ser solo moderador, así que E se van a hoje eu librar vou ser apenas um moderador, de los portanto, intentos não vão ter de que conversación. sofrer minhas El tema, tentativas de como ustedes conversa. saben, la región O atraviesa assunto, como ciertas sabem, é a incertidumbres. região diante das incertezas do cenário Ustedes saben global. que recién he vuelto E de vocês Ginebra, sabem que eu de las acabei de reuniones con la voltar de directora y Genebra, además das una serie reuniões com a de diretora. circunstancias y de E há problemas que ustedes, umas quantas nosotros queremos circunstâncias, el aporte problemas de que ustedes para nós gostaríamos de poder obter ir a analizando contribuição de la realidad vocês y sobre para todo una analisar a proyección o un realidade, análisis que especialmente tenga fazer uma relación con el projeção, pensamiento uma crítico análise y que el esteja pensamiento ligada estratégico. ao Es pensamento decir, cómo vamos crítico e ao administrando pensamento o cómo vamos estratégico, isto é, analizando como la vamos situación desde el punto administrar, de vista analisar a multilateral, situação desde el do punto de ponto vista de vista regional, en todos los multilateral, do ponto aspectos de vista y no regional, exclusivamente de em comercio todos os arancelario, seus pero todo lo que aspectos, não tiene apenas relación con comerciais e esta tarifários, mas tudo que tem uma nueva relação expresión del com cambio essa de época nova a la que nos expressão estamos da enfrentando. Así mudança de que, en primer época que lugar, le doy estamos la bienvenida enfrentando. a Juan Então, para Carlos começar, queria dar as Baker, que boas-vindas como a ustedes Juan saben Carlos es ex Baker, subsecretario de Comercio que foi de Comercio subsecretário de de Estados Unidos de Comércio México dos y Estados sobre Unidos do todo México una persona e conocedora y un também uma consultor pessoa en principalmente esa conhecedora, um actividad consultor muy dinámica en com materia de atividade muito comercio dinâmica y no que diz respeito ao consultoría para comércio e gobiernos y também empresas. consultoria Así para que governos, le doy la bienvenida a empresas. Juan Carlos Portanto, y ya bem-vindo, Juan Carlos, eh, todos estamos esperando e tu todos estamos apreciación sobre estos aguardando temas para iniciar seus el, comentários sobre estes assuntos Aladi al día, como le llaman para nosotros, iniciar este diálogo el ALAD aporte que em ustedes nos dia. realizan. É, Así que que vai muchas se gracias, enriquecer com Juan suas Carlos, contribuições. Então, muito adelante. obrigado, Juan Carlos. Gracias, Pode começar. Sergio. Gracias también a Obrigado, mis amigos Sérgio. en Também Aladi, agradeço aos meus amigos da Andrés, Alad, Ricardo, también amigos muy Andrés, queridos, y Ricardo, todos los que nos amigos muito acompañan queridos, todos os que nos acompanham, desde donde nos estén viendo. de onde estiverem. Quiero felicitar Nos... obviamente a Aladi Eu queria por parabenizar a la Alad iniciativa de tener pela este conversatorio. iniciativa de ter este Creo que es por diálogo. demás pertinente que Eu hablemos de acho todos que é estos muito temas pertinente ahora. que falemos sobre todos estes assuntos Me gustaría agora. abordar, o E eu para poner un contexto que gostaria después seguramente Ricardo de dar um y Andrés contexto que profundizarán más, certamente depois pero Ricardo creo e que Andrés empezando irão desde un aprofundar, mas contexto lo más pensando de general um y luego contexto ir assim viendo mais geral ramificaciones e depois a la región chegando y para posiblemente coisas algunos mais países en específicas da específico. região, Creo especialmente que alguns países desde el específicos. punto de vista Eu comercial, acredito que do ponto de vista todos éramos comercial, más o menos conscientes todos de que estávamos mais ou hace menos algunos cientes años de algo se que rompió. faz alguns Sí, anos ahora lo alguma vemos coisa desde una quebrou. perspectiva Agora más estamos trompiana, vendo isso de perdón por el uma uso de la palabra, eh, y perspectiva, también tal vez desculpe, por não la peguei erección o de nome, ciertas mas barreras também por causa de que comerciales, surgiram pero los que determinadas hemos seguido barreiras estos temas desde comerciais. hace tiempo No creo que entanto, quem acompanha nos estes vinimos assuntos já dando faz cuenta que tempo, eu algo acho que no vínhamos estaba funcionando percebendo ya fuera que alguma que la coisa não Organización Mundial estava del Comercio funcionando, que se a encontraba pues OMC pasmada de alguna manera, estava um pouco que no pasma era un mecanismo ágil e para la que toma de não era um decisiones. mecanismo muito Habíamos ágil visto para a también tomada de que ante la decisões. Também falta de ese tínhamos liderazgo percebido institucional que, diante da proveniente de falta Ginebra, dessa liderança se institucional habían de Genebra, popularizado acuerdos então tinham-se comerciales en popularizado distintas os regiones. acordos Algunos de los comerciais em países allí diferentes en regiões, México alguns dos nossos participando de manera países, o muy meu activa, México otros participando muito países de América ativamente, Latina, Perú, outros Chile, países tal da vez América también Latina, o Peru e o con Chile, distintos niveles de talvez também, participación, com otras diferentes regiones, níveis de Mercosur, participação. bueno, Outras Venezuela regiões, evidentemente como o está quedando Mercosul, atrás. a Pero Venezuela foi esto, ficando mais si bien atrás, ya existía, me obviamente, parece que mas la embora palabra isso já efectivamente explota existisse, eu ahora acho que a definicional palavra que agora es muy pertinente, foi es muy a referida punto. é Lo habíamos ido muito manejando, lo estábamos pertinente. A gente administrando, estava encontrábamos maneras en lidando, las cuales administrando el isso, comercio encontrando se formas daba como o independientemente de comércio que la ocorria superestructura tuviera todas independentemente de que a estas supraestrutura
tivesse todas tenía como essas más marcado es sí, lacunas. ciertamente Então, con quando veio o comportamento mais la más marcado, com as primera políticas que está administración impondo Donald Trump y na sua luego primeira el COVID y administração, la resaca depois a posterior a lo que vino Covid el COVID, e o que en veio donde pues depois da efectivamente Covid, vimos que onde muchas de las reglas o los conseguimos principios perceber del que muitas comercio das regras internacional ou pues princípios do comércio parecían más bien irse internacional al cajón en el pareciam momento en el ser cual otro esquecidas no concepto momento no empezaba a qual um despuntar, que es el outro concepto de conceito seguridad começava nacional y a la surgir, que é o conceito da tierra-hemisferia segurança económica. nacional. Entonces, Agora bueno, vou se voltar a viene esse ahora assunto daqui a 2025, pouco. estamos viendo Então, toda esta embora em serie de temas ya 2025 estejamos muy en vendo papel toda y lo essa estamos série de viendo coisas já con, no papel, no preto e no branco, con números, e pues, perdón estamos por la visualizando também profesión com economista, números, y ya desculpem a ves minha que existe un deformação impacto del profissional tanto como por ciento economista, vemos en que tem um virtud de impacto las de tarifas recíprocas, entre X% comillas, devido para às tarifas, Estados Unidos, a los que empiezan a tarifas disputar de las recíprocas dos comerciales Estados en otras Unidos, partes isso del de mundo, recíprocas etcétera. entre aspas, né, Pues que la vão verdad es que surgindo esto em más todas bien viene a partes. ser la Então, consecuencia de un vocês verão que sistema isso comercial, vem a pues ser que ya uma venía, consequência de um sistema digamos, comercial de que forma menos já robusta en los últimos años. estava ¿Qué es perdendo lo sua que creo que va a robustez nos suceder ahora? Ese últimos fue el anos. O contexto. O que sea, que eu vimos acho una que vai situación que acontecer empezó agora? Esse a foi o contexto, cultivarse a foi los uma últimos situação que 7, 8 começou años, tal a vez, se y luego desenvolver nos últimos desemboca en sete, lo que oito estamos anos e ahora. depois desemboca ¿Qué es lo onde que creo que va a estamos suceder? hoje. Yo aquí O que tengo é que tres eu posibles acredito que escenarios. vai acontecer? Eu tenho três cenários El possíveis: optimista, el o intermedio y el otimista, o negativo. médio e o negativo. Yo creo que Então, empezando en eu nuestro acho que, espíritu começando positivo, com vamos a nosso empezar con espírito el mejor, positivo, vamos que es começar com o melhor, o otimista, todos nos detenemos que al é borde del que abismo. Es todos decir, vamos vemos, por frear na ejemplo, borda do las abismo. consecuencias Vamos ver económicas y as políticas de que consequências econômicas exista e incluso políticas hasta de que posiblemente en materia de exista paz até militar, possivelmente, que veamos ah, que no que estas diz guerras respeito à paz, comerciales y às estos coisas militares, diferendos que essas guerras pues digamos que comerciais, están yendo mucho más que unos cuantos isso vai, dólares o pode euros custar ao mundo muito aranceles mais do que uns y quantos que pues la dólares paz no ou euros em prevalezca al tarifas, mas finalmente. então que Creo que por finalmente ahí hemos nos visto algunas mantenhamos señales de razoáveis. que Eu esto acho que no podemos percebemos descartarlo. Por alguns ejemplo, sinais de que lo que não, se então não anunció el día podemos de hoy descartar isso. Por exemplo, o que temprano foi en México, anunciado en la hoje tarde en cedo no Ginebra, México de e à una tarde em pausa, Genebra, digamos, de uma temporal pausa, entre pelo China menos y Estados temporária, Unidos. entre a De China e nuevo, os Estados sustantivamente Unidos. hablando, el Mais arancel uma vez, iba a assim pasar de falando 500% substantivamente, a a tarifa ia passar de 450%, tal vez 500% no, para no te hace ninguna diferencia en 450%. plata, Talvez não faça pero lo nenhuma importante es el diferença no que diz mensaje, que respeito ao hay una dinheiro, mas o intención que de é importante é desescalar a todo esto. mensagem. Tem Porque uma también intenção de encontremos que desescalar ante esta isso tudo. situación Também encontramos hay que, diante dessa otros países que situação, estén dispuestos a há levantar outros liderazgo países de que esto, como estejam Europa, dispostos a ter uma incluso el mismo liderança, por exemplo, na Europa, Asia, ¿no? e De alguna talvez manera, na China y própria Japón, Ásia, a China, o creo que son Japão, a señales Coreia. Eu de acho que que dentro de todos esta eles são locura de lo que sinais hemos de estado que no viviendo meio en dessa materia del coisa tão periodo de doida que estancado estamos comercial internacional, vivenciando quanto ao todavía sistema comercial existen unas voces internacional, que llaman ainda a la há calma, al algumas vozes que razonamiento chamam y para a a que, calma, pues, para primero, no usar o destruyamos el raciocínio sistema e como lo que não conocemos y que devemos en todo destruir o caso, sistema que pues estos conhecemos temas para de começar, e que, em disrupciones todo se caso, essas interpreten como un questões llamado sejam más que interpretadas como, mais como um urgente que nunca chamado, a mais do que reformar y a urgente, encaminar para el sistema donde reformar e tenga que encaminhar estar. o sistema Habiendo onde dicho seja eso, el necessário. escenario Então, más tendo positivo falado es ese. isso, que é o Yo creo cenário mais que el escenario positivo, eu intermedio le acho que o agregaría cenário eso que les acabo de intermediário escribir, dos o acrescentaria tres a isso que eu pisos. falei, Y el dois primero ou de três ellos es, andares. pues O de alguna primeiro manera, una dele situación é uma tan aceitação tácita o tan tácita sugerente como ou queramos ponerlo, tão pero una sugerente aceptación como de que nós tenhamos regresar al vontade de mundo de falar, libre mas uma situação comercio de chegar de ao mundo, hace voltar 15 ao mundo años, do livre pues comércio de posiblemente es 15 una anos realidad que ya atrás, no va a suceder. talvez seja uma A ver, realidade que não vai los países, ocorrer, y aquí es en donde entra también certo? parte Então, de os este concepto de países seguridad aqui nacional, por temos a razones de questão da todo tipo, segurança desde nacional, por acceso a razões de todo materiales, tipo, do pasando acesso por aos materiais, cuestiones passando militares por o incluso questões cuestiones de militares tecnología o de ou rivalidades, questões de pues los tecnologia ou países rivalidades. parecen tener Os claro que deben países de parecem mantener ter un claro margen que devem manter uma de operación margem en sus de políticas comerciales operação y em no suas necesariamente políticas caminar pues comerciais con lo que e era não la sabiduría necessariamente convencional ir, de hace 20, 25 años en funcionar com materia a de sabedoria que liberalización tínhamos faz comercial, de 15, 20 inversiones, anos de etcétera, liberalização ¿no? comercial, Entonces sí, investimentos e assim por ciertamente el diante. sistema se reforma, Então, como lo assim, o hicieron en sistema general vai en el ser más reformado, positivo, como se pero sugere esa no cenário reforma mais o positivo. esos No entanto, nuevos essa pisos que se le reforma, ponen al esses sistema, novos no necesariamente níveis que conlleva tem
no sistema não necessariamente vai nos conduzir ao que tínhamos faz 15 ou 20 anos, mas é de alguma forma temos que admitir que o sistema se abriu em excesso e
é preciso fechar algumas portas, algumas questões onde os países querem manter seu controle. Então, nesse mesmo cenário ainda, continuariam a incorporar outros assuntos que seriam resgatados de alguns dos acordos comerciais renegociados recentemente. O que vocês quiserem. Podemos falar de questões de emprego, de questões ambientais, também de algumas agendas mais progressistas em alguns aspectos, mas esses tópicos mais avançados iriam conviver, como já ocorre no ISA. Esses tópicos avançados, eles iriam conviver com assuntos comerciais que nos colocam como se estivéssemos no final do século XX. Temos tópicos muito avançados em comércio eletrônico, em questões de emprego, mas temos regras de origem muito estritas que, de fato, fazem uma dispersão do comércio. Então, eu acho que esse é o cenário no qual estamos hoje. E quanto esse cenário poderá se consolidar ou não vai depender também do que outros países, alguns dos que eu já referi, queiram avançar ou não. E, finalmente, agora vou fechar para não ter muito tempo, mas o cenário absolutamente pessimista, que é o mundo onde as guerras comerciais, as prioridades para os países não passa a ser o comércio nem fazer que o bolo seja maior para que todos tenhamos uma fatia, mas para manter o que eu já tenho. E aí seria mais uma coisa assim da lei do mais forte. E toda vez que a gente vê uma declaração dos Estados Unidos onde fala com tanta ênfase, uma ênfase totalmente errada, mas essa ênfase de que o mundo tirou vantagem deles e que agora tem a oportunidade dos Estados Unidos, aí você está vendo implicitamente que a possibilidade de que isso dê errado ainda existe. Se as pessoas, os países caírem nesse cenário, nesse momento, então os países de tamanho médio, o México, a Costa Rica, a Colômbia e assim por diante, com certeza seriam os países que iriam sofrer mais por esse tipo de atitude. Os países maiores já sabemos como irão se comportar, os países com economias menores, o Chile, Nova Zelândia, Singapura, mas vão acompanhar a corrente. Os países intermediários, eu acho que somos os que teríamos uma grande perda proporcional. Isso é uma perda bem maior. Se o sistema comercial quebrar, então, eu acredito sim que começaríamos a ver outra série de consequências que vão para além do comércio, uma recessão econômica quase imediata, aumento nas tensões, não apenas pelo acesso à tecnologia e aos materiais, mas também algumas rotas de transporte marítimo, a migração, as trocas temporárias entre executivos de empresas. Então, como o comércio tem entrado até os ossos numa quantidade enorme de aspectos de nossa vida diária, então que o sistema se rompa pela parte comercial vai ter todas essas ramificações. Isso já ocorreu mais de uma vez. Não estou falando uma coisa que eu estou inventando assim do nada. Se vocês forem à história econômica, nos últimos 100, 120 anos, houve duas ou três vezes onde o sistema comercial, independentemente de suas características, quebrou de forma significativa. Então, o que que isso acarreta para a região? E assim vou concluindo. A região, eu acho que tem uma composição de países com realidades diferentes. O México, o Brasil e a Argentina, eu falaria que com certeza são os três países que, nesse aspecto, têm proporcionalmente a maior capacidade de influência, porque são os que têm mais comércio, são G20 e pertencem a muitas organizações. Então, com certeza, há certa responsabilidade dos países que estão querendo, que estão mais altos para propor ideias que sejam boas para manter o sistema comercial, mas temos uma série de países num segundo patamar, vamos dizer assim, a Colômbia, o Peru, a Costa Rica,
o Panamá, que são países que estão surgindo, que são interessantes por muitas razões, mas por causa do tamanho do seu comércio, que é menor do que os outros, eles também acompanham isto com muita atenção. Em geral, temos uma série de países com economias menos diversificadas que têm comércio ainda inferior, mas que estão possivelmente estão jogando, assim, estão em jogo suas possibilidades de comércio para a frente. Eh, Agradeço a Lade pelo convite, pela oportunidade, e aqui eu vou me Muchas deter gracias, Juan para ter Carlos. uma conversa Simplemente una mais reflexión interessante. Muito obrigado, de Juan que Carlos. la Simplesmente uma crisis del sistema reflexão. multilateral A crise do sistema no tiene más salida multilateral desde el não punto de tem vista de possibilidades, do nosso solucionarse ponto en el de ámbito de vista, la de se Organización Mundial de resolver Comercio. no âmbito da La OMC. ronda Doha lleva más A de 17 rodada años de y Doha además já el tem tema mais del de consenso, 17 anos, que es un e sistema de toma de a decisiones, questão do consenso, parecería que é o sistema de tomada de muy decisões, difícil de implementar pareceria en muito estos tiempos, difícil de sin perjuicio implementar. de los tribunales de Eh, apelaciones, que está desmantelado, Apesar y el do sistema de Tribunal solución de controversias. de La primera Apelações, o sistema de conclusión que solução de podría tener es controvérsias, que las a primeira soluciones que coisa que podrían deveria ter é que as canalizarse soluções no que estarían en poderiam el ámbito se de la Organización canalizar Mundial de não Comercio, estariam en no virtud de que âmbito los países no están en da condiciones OMC, porque os todos países de não poder estão em completar condições la ronda de pendiente, pero completar además a de tomar rodada decisiones pendente, en el ámbito del mas consenso além da y tomada por de tanto decisões no estaría âmbito do facilitando o consenso, permitiendo estaria que existiera facilitando, una permitindo decisión o políticas unilaterales en que materia existissem comercial y en materia comercial. decisões políticas No quiero ser unilaterais em negativo matéria desde el comercial. pesimista, Eu não pero quero ser no negativo ou veo en el pessimista, ámbito de la mas eu Organización não Mundial de Comercio visualizo una no âmbito da voluntad OMC política a vontade convergente política en materia convergente de em revivir la estabilidad de matéria las de normas reviver a para estabilidade poder das canalizar, normas digamos, para todo poder lo que es lo que canalizar significó la tudo ronda o que Uruguay o la Organización Mundial significou de a Comercio rodada en Uruguai anteriores da en la OMC jurídica em para matéria de todos los segurança países que jurídica hoy creo para que son más de todos os membros, que 166 hoje a partir são de mais de 192 que ingresaron al 166. Consejo Mundial de Comercio. Es una reflexión Isso en el aire, en la aumentou. toma de É decisiones. Bien en uma lo que Juan reflexão no Carlos âmbito venía da tomada de orientando, decisões, porque ligada ao obviamente que Juan Carlos estas políticas falava, unilaterales terminan porque certamente estas fomentando políticas unilaterais acabam posiciones fomentando así que posicionamentos no son de diferentes naturaleza multilateral. que Y não ahora são vamos de a ir al natureza turno a multilateral. Vamos Ricardo, passar que nos dé para una visión Ricardo sobre esto. Yo le e podría pedir dar ao una Ricardo que nos dê a me sua interesó visão saber sobre cómo isto, podemos analizar esto. que nos México, su comercio refira exterior como podemos es analisar más del isso. O 80% México, si no me equivoco, comércio con los exterior Estados é mais de Unidos. En 80% com os Brasil, el Estados principal socio Unidos. No comercial de Brasil, o Brasil es principal China, parceiro sin ningún comercial tipo é de a preferencia. China, sem ¿Cómo nenhum vemos tipo desde de el punto de vista preferência. Então, como é que precisamente a gente analizado percebe, de do Ricardo ponto y de de la vista región, da visão de Ricardo e la da forma região, en que se puede a administrar forma como intereses y pode se seguridades nacionales administrar distintas interesses en función e segurança precisamente de nacional la dimensión diferentes y de las em função da asimetrías dimensão establecidas e das y assimetrias da características de estos dos região, países. características Gracias, destes Ricardo. dois países. Obrigado, Ricardo, você tem a Muchas palavra. gracias, Sergio. Un gusto estar con ustedes, Muito obrigada, con los amigos Sérgio. de É um Lade, prazer estar com Juan vocês, com os Baker y amigos da Andrés Lade, Malamud, que son Juan también queridos Baker, amigos. Andrés Malamud, também Muchas queridos gracias amigos. por la invitación a Muito esta obrigada reflexión. pelo convite. Eh, bueno, creo que Em, tenemos dos Bom, parámetros eu principales acho que acá. temos Uno, dois creo parâmetros que principais. tanto Juan O como primeiro, tú, Sergio, ha tanto como falou planteado, ¿no? Juan e Estamos Sérgio, claramente en un que vocês momento de planejaram, desmantelamiento de estamos algunos num momento sistemas de multilaterales de desmonte gestión dos en temas sistemas internacionales, ¿no? Un multilaterais, poco desde la de crisis de setores las e de Naciones temas Unidas, pero también en todo el multilaterais. sistema de comercio. El E Banco também tudo Mundial, que tem a ver com o sistema de que comércio. sigue cada vez menos relevante para Segue nuestro cada vez desarrollo. menos Todo el relevante sistema que ha sido todo creado o de una gestión sistema que está más o sendo menos criado cooperativa com o la sistema de Segunda Guerra está cooperativas, en los depois da Segunda últimos Guerra, años, más o nos últimos menos anos, mais caminando ou ahí para menos, una está crisis. indo Y lo que para estamos uma viendo es que la crise. proposición de E las o que estamos principales vendo é que as potencias, y ahí con un propostas das destaque várias para el potências, e gobierno aí com Trump, um destaque para o no es governo para una Trump, reforma, não un é cambio, para un uma ajuste de reforma estas ou para uma instituciones mudança multilaterales, pero dessas básicamente ações para multilaterais, mas para posiblemente para un mundo possivelmente de para aún más crisis para um mundo de entonces uma crise ahí maior. tenemos una cuestión Então aí a gente bastante tem uma clara que questão es cómo vamos bastante a manejar, clara, cómo que é una como región de vamos países
nos manejar com isso, nesses países aqui na América Latina. E como nós, na América Latina, podemos tratar isso? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é o que eu vou tratar, que também introduz o Sérgio, é que temos na América Latina regiões importantes de inversão internacional e política dos países. Temos uma situação que vai desde o México, com os Estados Unidos e Canadá, que é bastante ampla e que tem outros países da região da América Central e do Caribe, e depois uma terceira região, que é o norte da América do Sul, Colômbia, Venezuela, Peru, por aí. E depois a parte sul, que são 4 áreas, 4 impactos econômicos e políticos diferentes, pela razão de proximidade maior ou menor, mas também pela sua inserção internacional. Então, aqui temos também uma noção de como trabalhar isso. Ao mesmo tempo, temos agora, no governo Trump, 2 linhas bastante fortes que podem... O governo Trump não tem uma só linha. Ele tem pelo menos 2 mais fortes. Uma é o grupo nacionalistas comerciais puros, que se aproximam mais ao modelo protecionista, cujo objetivo principal é insuperável comercialmente. Então, o que é muito estranho para uma economia, para todos os que temos o conhecimento na região, da tecnologia, da eletrônica, mas segue uma linha muito fortemente de comércio de bens. E o enfoque é aí, o que é aí uma ação estranha. Eles se manejam de uma forma dessa perspectiva. Eles acreditam que os Estados Unidos têm sido o principal líder na construção do sistema multilateral econômico. Entendem que os Estados Unidos é o país que mais perdeu nesse processo. Por isso existe toda essa loucura. Um país que sai da Segunda Guerra e que tem sido o principal polo econômico do mundo, com o crescimento do PIB, do comércio, de novos setores, de inovação, mas eles assumem que os Estados Unidos é o que mais perdeu. E começaram a querer cumprir o papel de liderazgo, de liderança. Seus líderes não acreditam que há nada a ganhar, mas nessa primeira linha, nacionalistas comerciais puros, temos uma certa perspectiva de que vamos ter, ao final desse processo, um mundo onde, por temas de negociações bilaterais com China e os Estados Unidos com o Japão, Estados Unidos com algum país da América Latina, ou na região, terá uma sequência de negociações, sempre como Estados Unidos sendo o parceiro. E, ao final, vamos ter um comércio internacional com muito maiores restrições e barreiras arancelárias no futuro próximo. E aí temos um destaque para alguns pontos que são os mais sensíveis para a América Latina. Tem uma segunda linha atrás que são os ROCs, que não se confundem, que não estão na mesma linha. Os ROCs são basicamente os que estão perto dos Estados Unidos, que estão olhando para um confronto militar nos próximos 10 anos, que possivelmente seja a China, como o principal inimigo. Os olhares por vezes se confundem com os nacionalistas comerciais, mas vão além disso. Para frente, no impacto que pode ter em termos de impacto,
não só de intercâmbios e de trocas, mas em todos os temas. Então, aí, Juan, aí colocam em todos os assuntos o assunto da segurança. E a segurança tem uma visão ampla, com semicondutores até a direção das redes de dados, de comunicação, a produção de tudo que tem a ver com inteligência artificial, de tudo que tem a ver com robótica. Vai daqui para frente as tecnologias duais, que têm uso livre, mas que também militar, pode passar por a parte da transição energética, de segurança, de fornecimento de elementos mais amplo. Então, mesmo sendo os rockers do ponto de vista político, hoje em dia, toda a temática e a agenda está além, porque também tem as questões militares. O sistema internacional está contaminado por uma deficiência em termos de defesa, de segurança, e aí, então, abre totalmente um mundo novo para tudo isso. Então, aí eu acho que está planteado o que está as direções para a América Latina, que tem riscos claros com esses assuntos internacionais, porque não tem ninguém na América Latina, não estamos em condições de destacar ganhos significativos e sustentáveis, porque está muito mais colapsado. Então, eu não acredito que, mesmo com potenciais ganhos, que Brasil, por exemplo, tenha um pouco mais de mercado, ou alguma coisa assim, mas de forma geral, é um risco para o nosso modelo social de longuíssimo prazo. O principal desafio, o principal é esse: como vamos caminhar em um momento onde tem um debilitamento das regras básicas do comércio, e Juan tem mencionado, não tem mecanismos de soluções de controvérsias mais ou menos baseados. Isso também para nós não é claro, mas grave é todos os novos lineamentos da economia não podem passar por o sistema internacional de comércio. Temos muito pouco. Aí já não temos nada forte, mas alguns acordos multilaterais têm saído para um regulamento básico que devemos seguir. Então, o desmonte das regras anteriores, também não há um fórum claro de novos regulamentos para o comércio. E claramente a gente vai conseguir com problemas buscando o desenvolvimento de todos os sistemas de transmissão de dados, de tratamento de informação, de data center. Tudo isso que tem a ver com a nova economia vai ficar bastante claro. E como isso está na conversa do Rockers americano, também temos que pensar em longo prazo uma postura militar dos Estados Unidos, uma possível interação. Tem que estar na nossa agenda essa possibilidade. Não é fácil imaginar nenhum ganho para o Brasil ou para outros países esse espaço. Então, quando a gente assiste a relações comerciais, de serviços, de bens, ou mesmo da questão militar e de defesa, se a gente tem na região um espaço que ainda está diferente do norte, mas um pouco mais ao sul, no Brasil e na Argentina, temos um espaço
ainda hoje, de uma relação econômica bastante diversificada. Como, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem um comércio muito forte com a China, mas é um comércio do ponto de vista de qualidade mais complicado, porque basicamente é um comércio de três produtos. Não há uma troca aí muito ampla de bens e serviços e commodities. Então, é importante, do ponto de vista da quantidade e da qualidade, ao inverso, aí é diversificar em todos os campos aqui, na plataforma de serviços, de telecomunicações, de carros, de energia, mas não é só bens, é muito mais do que isso. Uma troca de inversão em tecnologia. Então, quando vamos para os europeus, é muito mais diversificado, com bastante inversões fortes e intercâmbio de bens industriais, mas existe um desequilíbrio desse ponto de vista. Quando a gente vai para os Estados Unidos, o comércio tem 12 e 13% na metade com os chinos, mas com um pouco mais de qualidade também, com relação aos europeus. A gente exporta aviões, exportamos máquinas, exportamos equipamentos, além de commodities. Quando vamos para a América Latina, sim, temos outros 12, 13, 15% de exportações, que é fundamentalmente de produtos de valor agregado. Mas quando a gente olha para trocas militares, não existe intercâmbio militar entre o Brasil e a China. E também não há com a Rússia, nem com os europeus. Talvez com Israel um pouco, mas a mesma coisa acontece com os outros. Então temos essa situação que é um pouco, vamos ver como vamos nos movendo. Mas hoje em dia, a gente tem uma situação econômica pouco diversificada. A gente tem estratégias militares, mas vamos ver se isso está sendo possível, se isso é uma coisa que pode se trabalhar ao longo prazo, mas no meu juízo, esta nova regulamentação não é benéfica para a América Latina. De benefício. Mesmo os pequenos espaços que poderiam ter ganhos táticos, do ponto de vista mais amplo, é bastante. Não é benéfico para a América Latina do ponto de vista mais amplo. Que pode ser mais amplo nessa liderança que temos nos Estados Unidos, não abre para o universo, faz que esse processo fique mais complicado para todos nós nesse momento. Certo? Obrigado, Ricardo, por ter colocado o seu posicionamento, especialmente por essa perspectiva da região da América Latina, onde, por razões pragmáticas e práticas, hoje a tendência é a negociação bilateral, em todo caso, no que diz respeito aos aspectos tarifários, mas a preocupação que temos todos nós na nossa região, a diferença da União Europeia, que já tem um mercado comum, uma estratégia de desenvolvimento de aspectos gradativos, mas aqui na nossa região da América Latina, a LAD, onde somos todos e não 13, somos 13, e a realidade parece que nos conduz para uma divisão, por falar de alguma forma, de uma expressão estratégica bilateral ou unilateral, especialmente porque há também regiões de livre comércio, zonas de livre comércio fora da região, entre outros países, e o comércio, então, sofre os impactos. E aqui vai a pergunta, com essa pergunta de preocupação de como é que responde a região
porque as Américas Latinas, desse ponto de vista, são várias, por razões, diversas razões de diversas naturezas. Então, como é que podem responder e quais seriam as alternativas da integração para aumentar o que hoje é um comércio na LAD de 12%? E com as características tristes de que somos o continente mais desigual do planeta. Então, nisso, a questão do futuro e da projeção estratégica é uma questão bem importante. Então, agora vamos oferecer a palavra a Andrés, que vai, assim, como a gente em geral trabalha sem anestesia nesses tópicos, então também podemos nos referir a uma palavra que parece um pouco assim com ceticismo, mas que a gente vê a eventual irrelevância na que poderíamos estar nós neste futuro próximo e de prazo médio no âmbito regional, especialmente com a grande luta geopolítica colocada entre a China e os Estados Unidos. Então, se falava em Pareceria que poderia se colocar uma guerra aqui, que onde ficaríamos posicionados. Vamos oferecer a palavra a Andrés para que possamos tratar sobre isso com a sua opinião. Parabéns pela companhia. Eu vou engatar com o que Ricardo e Juan Carlos falaram para procurar responder e vou colocá-lo em dois pilares. Primeiro, o que está ocorrendo no mundo, e segundo, como é que isso atinge a região. O que está acontecendo no mundo são duas coisas simultâneas. Uma que você referiu, Sérgio, uma transição hegemônica, uma potência que existe em um declínio relativo e uma potência emergente que está desafiando. Isso nós sabíamos Trump le antes do agrega un Trump. segundo O elemento, Trump acrescenta um segundo agencial y no elemento estructural, de que es el agência e não autosabotaje. estrutural, que é o En vez a de que la potencia existente autossabotagem. trate de Em vez de que a resistir al potência desafío del existente procure emergente, resistir es la o existente desafio la da que erosiona el emergente, sistema por é a dentro. Esa es la existente que vai novedad. fazer a En América erosão do Latina sistema por dentro. Essa é a enfrenta esta realidade. novedad E a América y no Latina está está preparada, no quiere enfrentando estar. La essa verdad es que esa no novidade la sem puede estar inventar, mal preparada, preparada. mal Esa es la preparada. verdad. Y lo que quiero mostrar ahora, E o que eu compartir con quero ustedes, son mostrar cinco agora, diapositivas, compartilhar com cinco você, são fotitos, cinco cinco figuras, diría slides, el cinco presidente argentino, fotos, sobre poderia cómo ser nos assim, encuentra de como esta situación de una transición nos hegemónica con encontrou un essa situação de autosabotaje por transição parte hegemônica com del a hegemón. autossabotagem do Primero, la hegemônico. geografía. Y es Para importante que começar, tengamos a esto en cuenta geografia. para É posicionarnos un importante poco. levar em conta a En azul geografia están los para a países gente desarrollados, entender melhor. Em azul en estão os gris países naranja los desenvolvidos, países em en cor desarrollo amarela, cor de y en laranja, os rojo los países países en em riesgo de pobreza, desenvolvimento, que tienen e em niveles de vermelho pobreza aqueles que perderam que o no les trem, os permiten ni níveis de siquiera pobreza pensar são en el tão altos horizonte que del eles não desarrollo. podem nem pensar no Y lo horizonte que do quiero señalar es la desenvolvimento. importancia de E la eu queria geografía assinalar a económica importância en da que los geografia, recientes mesmo que premios não Nobel pareça. financieros no Embora son os recentes instituciones, prêmios son las Nobel falaram que instituciones. não é a geografia, são Nadie as puede creer, instituições, nadie que conozca ninguém pode Grecia y acreditar, Uruguay, quem que conheça a Grecia tiene Grécia e o mejores Uruguai, instituciones que que Uruguay, a Grécia o tem que melhores Italia tiene mejores instituições que as do instituciones Uruguai, que ou que a Uruguay. Itália tem melhores Pero instituições que Grecia o Chile. e Mas a Italia están en Grécia Europa e a y Uruguay Itália y estão Chile na están en Europa e o América Uruguai e o Latina. Chile estão na La América Latina. geopolítica es Então, a geopolítica la articulación é de la a geografía con la política, articulação da del espacio con el geografia com poder. a Y son política, tan do poderosos espaço los com o que te abren poder, la puerta al e são os desarrollo, son los que la poderosos abren que y abrem a entras. porta para o Y desenvolvimento. los Se eles poderosos não abrirem, patean esta você dedo, no não te entra. dejan. Você Y pode España te da chutar e fazer o oportunidad, que quiser, mas eles Japón, não dão España, oportunidade. Deram Portugal, oportunidade à Italia, Alemanha, ao Corea del Sur, Japão, a Singapur, a Espanha, Portugal, sin Coreia do paraguas Sul, nuclear Singapura, norteamericano, sin plan sem Marshall o y mucho guarda-chuva dinero, nuclear en americano, Israel sem o no hay plano desarrollo. Marshall e Así muito que en América dinheiro. Latina Em no estamos Israel não desarrollados tem porque el desenvolvimento. mundo Então, na no América nos abrió la Latina não puerta, no estamos todo es desenvolvidos culpa porque nuestra. o mundo não abriu a Lo porta para nós. segundo Não é que nos tudo está nossa pasando culpa. A segunda questão es que la está demografía. acontecendo é a Otra demografia. vez, uno no tiene Mais la uma culpa vez, nós não sistémicamente de cuántos temos hijos culpa tiene, pero nosotros ya sistemicamente de quantos perdimos la filhos oportunidad temos, de mas a gente já beneficiarnos del perdeu a bono chance demográfico. de nos beneficiar do América bônus Latina se está demográfico. poniendo A vieja América antes de Latina hacerse está rica. envelhecendo antes de ficar Ahora, si nos rica. comparamos con el continente Agora, joven, se a gente se África, comparar com o estamos continente mucho jovem, mejor. com a África, Ellos tienen un estamos muito potencial bono melhor. demográfico Eles têm y um actualmente lo potencial desaprovechan porque no les bônus van a abrir la puerta. demográfico, mas eles vão ¿Y desaproveitá-lo con esto porque qué a quiero porta decir? não vai ser Que la aberta para relación con eles. los países desarrollados E es o que eu fundamental. quero falar? A relação com os Y no estoy países hablando de desenvolvidos é subordinación, no estoy fundamental. hablando de hacer Eu não seguidismo. estou Estoy hablando de falando que al de desarrollo se llega por eu só invitación estou me o por referindo que emulación, desenvolvimento como se quizás chega habría hecho por Japón, convite no ou por por emulação, aislamiento, como talvez no por fez o desconexión. Japão, não por Y isolamento, aquí não la por demografía desconexão. nos E aqui a asimila a los países demografia desarrollados, nos pero eso no assimila aos significa países que nos desenvolvidos, beneficie mas isso não para quer que nos abran dizer la que vai puerta. nos beneficiar para que eles abram a porta. Tercero,
Terceiro, temos a bifurcação. Disso, Juan Carlos e Ricardo referiram realidades diferentes em subáreas ou sub-regiões. No ano de 2000, a China não era o principal parceiro comercial de ninguém aqui, não. Em 2024, é o principal parceiro comercial de quase toda a América do Sul. Tem duas Américas Latinas, no mínimo. Uma associada aos Estados Unidos, outra associada à China. Uma que depende do mercado norte-americano e outra que depende do preço das commodities, que estabelece o preço asiático. E já não tem forma. É o único continente desgarrado por isso. Então, entre a América Latina do Norte e a América Latina do Sul, temos que estar cientes que as estratégias não podem ser as mesmas, porque os problemas não são os mesmos, os objetivos não são os mesmos. E isso, assim, argentinas e mexicanos continuamos a ler os mesmos autores, as mesmas músicas, mas olhamos em diferentes direções. As perspectivas que a gente enfrenta não são altamente favoráveis, mas também não são trágicas. Isso muda em função do país de onde a gente olha. Se a gente vai olhar da Venezuela, sim, são trágicas. Mas, em geral, a América Latina é o continente da mediocridade. Nossas perspectivas de crescimento são a média do mundo. O que acontece é muito simples. Se a gente crescer da mesma forma que a média, nunca vamos nos desenvolver, porque a média não se desenvolve. Somos um continente que sempre continua na mesma situação, mais ou menos. Se a gente olhar a Europa, vai ficar deprimido. Se olhamos para a África, ficamos um pouco mais, temos consolação. Então, temos problemas muito sérios. Os problemas demográficos são mais graves na África, os geográficos também, porque são do lado de uma potência hostil com armas nucleares. Então, apesar de tudo, a mediocridade latino-americana no mundo turbulento poderia ser uma bênção. Finalmente, o último slide que eu prometi, para não ser muito chato, eu quis dividir os países da América Latina em função de dois critérios. Tem quatro quadrantes. Os de cima à direita estão bem, cresceram bastante nos últimos 20 anos e têm uma estabilidade política relativamente boa. Temos o Uruguai, o Chile, a Costa Rica, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Chile, principalmente. Os de baixo à esquerda estão mal em diferentes níveis, crescem menos e têm uma relativa instabilidade política. Não quer dizer que os presidentes voem, no caso do Brasil, às vezes. Significa também que há risco de vida de ser um candidato. Quando a gente é candidato de uma eleição, talvez vai receber um tiro nas costas. Os narcotraficantes vão controlar as fronteiras, as regiões de florestas. A Venezuela certamente está forçadamente ali, teria que estar muito mais embaixo. Mas estar embaixo na esquerda é crescimento baixo e estabilidade econômica duvidosa. Na parte de baixo, à direita, tem países mistos. Temos principalmente o Peru. O mesmo presidente do Banco Central faz 18 anos, mas nenhum presidente da República conclui o mandato. E outro em cima à esquerda, o outro país misto que é a Argentina. Todos os presidentes concluem o mandato e cada um faz um governo pior que o anterior. A economia está totalmente estragada. Eles estão fazendo um esforço de estabilização, parece, mas o que significa isto? Que temos tanta heterogeneidade que não há uma receita universal para isso. Cada país tem no mesmo mundo, um mundo que é o mesmo para todos, com exceção das potências hegemônicas. Aí temos o México por um lado, o Brasil e a Argentina pelo outro, com os países circundantes que estão orbitando em volta. Mas cada um deles tem os problemas domésticos, e aqui que eu quero fazer uma distinção, porque inicialmente eu falei não tem desenvolvimento se o mundo não nos convida, mas não é a mesma coisa ser subdesenvolvido no Uruguai do que ser subdesenvolvido na Venezuela. Dentro do subdesenvolvimento, temos margens de bem-estar, de autonomia, de democracia e prosperidade. É possível viver decentemente na América Latina, mesmo sem ser um país desenvolvido. Alguns conseguiram. A tragédia para a América Latina é que são países pequenos. Não têm capacidade de ser a locomotiva. A Argentina, o Brasil e o México, países que representamos por nacionalidade, não são países que impulsionam o resto, porque não vão nem muito rápido nem muito longe. Os países que melhor fizeram isso são países pequenos, ao contrário do que acontece na Europa, que foi o leste franco-alemão que gerou a integração de sucesso com a integração dos mercados. Enquanto não tenhamos uma Argentina e um México e um Brasil mais prósperos, vai ser difícil pensar numa integração, porque os países pequenos que funcionam querem se afastar dos grandes instáveis e não se integrar com eles.
Eu deixo por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Gracias, Andrés. Obrigado, Bueno, ya Andrés. tenemos una visión. Então, já temos um panorama, Como ustedes comprenderán, como vocês tendría la entenderão, obligación, teria uma no solo profesional, obrigação, sino não también, tendría que apenas decir, para que profissional, mas ustedes ética, terminen eu con todos teria, estos para comentarios, que possamos asumiendo concluir todo lo que todos se ha esses expresado. comentários, assumindo tudo que foi, que manifestaram. Que, miren qué pregunta que voy a hacer, que me la hago todos Vejam los a días. pergunta que eu vou fazer, e eu me faço essa pergunta a ¿Qué cada dia. respuesta podría tener Que resposta si tuviera poderiam ter una región como la nuestra se tivessem uma materia de região como a integración nossa para em tratar de matéria de compensar o integração de para neutralizar procurar algunos de los compensar ou efectos tan neutralizar importantes que alguns dos tiene esta nueva efeitos guerra tão importantes tarifaria? que esta nova ¿En guerra qué áreas tarifária podríamos tem? desarrollar Em algo quais áreas que podría poderíamos ser desenvolver positivo, alguma sobre todo coisa teniendo en que cuenta possa nuestra ser realidad y positiva, nuestros aspectos especialmente levando em típicos conta a nossa y realidade característicos e de la muitos región? aspectos típicos da Obviamente, região? la simetría, Certamente, la a geografía, simetria, el a desarrollo tiene su geografia impulso, e o pero también hay desenvolvimento têm instrumentos seu que podrían impulso, mas também há algún otro instrumentos, elemento ou en poderiam que haver outros elementos políticamente podríamos onde decir que la politicamente integración tiene una poderíamos respuesta, falar que a integração tem uma porque resposta, si no parecería que porque todo queda en el poderíamos discurso, pensar que tudo vamos a fica decir, num discurso, latinoamericano, sin un vamos fundamento dizer, concreto sobre la latino-americano sem conteúdo inclusión social, em concreto que sobre a supone inclusão que es el social, objetivo principal de que cualquier proceso. imaginamos que é o No les objetivo quiero decir un principal de método, la qualquer receta no la processo de tenemos, integração. pero sí me gustaría Nós que não ustedes temos den uma un comentario receita, sobre mas eu esto gostaria que para vocês poder fizessem um decir que comentário a respeito disso, entre el para optimismo poder de falar la que medianía entre y lo otimismo, negativo, bueno, o, hay algo essa en lo que podría mediocridade, o que temos de negativo, tem transmitir alguma desde el punto de coisa vista que técnico, nós pero también desde el possamos punto de vista transmitir do político ponto de de vista los países técnico, mas também en do ponto esta de vista región que político, obviamente aos países da região, da tendían nossa região, por sus que estão asimetrías a negociar tendentes por suas casi diría en assimetrias forma a negociar bilateral o como quase dice que de forma Andrés, bilateral, los ou países como fala pequeños Andrés, os cierta países lejanía pequenos, en virtud de assim se liderazgos que no afastando, tienen porque efecto têm importante en lideranças el comercio regional. que Les dejo esta não têm pregunta um para el efeito final, pero bom no para la no receta. comércio regional. La Deixou essa receta pergunta que para final, también para entre todos concluir, podamos não para receber uma reflexionar, receita, mas para al que entre menos con la todos señal possamos refletir de e que ter pelo menos um podríamos, sinal de que tenemos y podemos desarrollar la que inteligencia temos a estratégica, capacidade de desenvolver uma no para inteligência modificar el mundo, estratégica, pero não por lo para menos para dar una mudar o respuesta mundo, que a veces mas no pelo menos encontramos para dar uma resposta en que la às región vezes não como voluntad encontramos de na consensuar. região como uma Les vontade de agradezco consenso. enormemente. Yo sé que Agradeço esta muito. pregunta o esta Eu sei reflexión que esta puede ser pergunta, incómoda, esta pero también reflexão pode ser realmente incómoda um pouco para mí también desconfortável, hacerla, mas de manera eu que também não é confortável para mim fazê-la, mas si ustedes pueden se hacer un vocês comentario sobre esto, puderem de fazer um una vez, Dentro muy comentário a esse cortito, Sergio, respeito, que posso es falar bem la rapidinho, agenda externa. Sérgio? El Mercosur está As- negociando con la Unión Europea os por externos. O primera vez, Mercosul gracias a está Trump, negociando com a hay União Europeia e chances pela de que se primeira negocie. vez, graças ao Trump, La temos a integración es chance de que isso atarse al seja bem vecino, sucedido. A protestar con una integração é se cierta amarrar do con una vizinho, você se regulación, con amarrar una com uma constitución. tarifa, com uma La regulamentação, com agenda externa instituições. significaría O agente atarnos externo seria a un nos lejano, amarrar a a um una Rusia con la Unión afastado. Europea, con O sus Mercosul está se regulaciones, con sus amarrando à mercados, União Europeia com suas con sus leyes. regulamentações, seus Esta puede ser la mercados, solución como suas regras. Ulises, listo Essa para pode ser uma solução, navegar como y Ulisses, evitar que el canto de la ele para sirena los navegar e llevase evitar que a a encallar en sereia, las o canto rocas, das sereias le levasse ele a taparon los encalhar oídos nas a sus rochas. marineros y se aferró Ele más cobriu para os no sufrir ouvidos dos daños. marinheiros e Atarse ficou no es igual a se naufragar. amarrou Fíjate que es algo do visualmente mastro negativo, do barco. pero Então, termina se siendo amarrar às beneficiario vezes parece ser negativo, mas termina se efectivo si contratas algo que beneficiando de funciona. forma positiva se você se Estoy amarra a uma convencido que la coisa Unión que Europea va a funciona. seguir funcionando. Estou Si imaginando esto que es a União así, Europeia va a vai ser el continuar a mástil que el funcionar. Mercosur Se necesita isso for para assim, salir pode adelante. ser o mastro que o Mercosul precisa muchas para gracias. conseguir se manter Los nas dejo. águas. Muito obrigado. Gracias. Sí, sí, muy breve, muy Sim, breve. muito breve. Yo creo que efectivamente Eu eso que acho que, dice Andrés es muy efetivamente, relevante. isso que o Andrés La falou é región, desde bem luego, tiene que seguir relevante. viendo A fuera. região, com Creo que certeza, los tamaños de tem nuestras que economías, continuar a olhar para fora. salvo Os algunos tamanhos das países, nossas no economias, com tienen exceção de alguns el países, potencial solo de não têm o crecer o potencial demasiado de según se pone crescer el mercado sozinhos doméstico. junto Pues com el o caso de mercado Brasil es un caso doméstico. claro, ¿no? O Y Brasil ver é um otros caso esfuerzos que se han diferente, mas hecho de que la os locomotora outros esforços que se solamente fizeram corra de que a por canales locomotiva internos, só pues han rodasse por sido canais internos limitados, por foram decirlo de una limitados, vamos manera dizer, elegante, ¿no? de forma elegante. Creo que
eu acho que vamos ter que negociar nossos países com os Estados Unidos e possivelmente a referência imediata seja o México, porque é possivelmente o primeiro que os Estados Unidos vai acabar fazendo um acordo e eu acho que isso deve ser estudado em muito detalhe pelos países da região para ver quais são os parâmetros da negociação que cada um possa ver refletido ou possa se interessar. E eu acho que, finalmente, eu sei que esse é um sonho que já tem bastantes décadas, até séculos, talvez, mas se nem numa situação como a que estamos visualizando há um impulso de aumentar o comércio intrarregional, então, possivelmente, essa irrelevância da que você falou, Sérgio, já está presente e não queremos aceitá-la, mas eu acho que temos nuances aqui. eh, Queria fechar de forma positiva, né, mas e não nesses cinzas e luzes e sombras, mas que vão precisar de recursos e de tempos. Então, temos que ser muito estratégicos, mas pensar em três elementos: a agenda externa, a Europa, que eu acho que é o que é mais evidente. Segundo, aprender do que está acontecendo em outras latitudes para a América Latina, assim, talvez com base no México, porque com suas negociações com os Estados Unidos, e fazer o que for possível com os irmãos da região, sabendo que isso vai ser certamente limitado. Bueno, yo creo que Bom, yo coincido eu con Andrés. concordo. Eu concordo com Andrés e Hoy no Juan. tenemos espacio para Hoje grandes não temos planos, para hacer espaço para juntos ahí grandes planos, grandes para fazer coisas estrategias. juntos, No hay grandes espacio, ni estratégias. afuera ni Não adentro. temos Entonces, espaços nem fora nem eh, dentro, este punto de mas Andrés es muy interesante. Los esse países que ponto do podrían Andrés tener é un muito papel de liderazgo interessante. Os países que en la poderiam ter uma región, liderança na Brasil, México, região, Argentina, Brasil, no México e están para esto, Argentina, no tienen eles não estão el preparados para dinamismo isso, económico não suficiente, são no dinâmicos do tiene ponto de vista lógicamente econômico, não é interno suficiente, consenso não tem interno um para este consenso proyecto. Entonces, interno para esse tipo de creo projetos. que tenemos Então, que pensar eu algo, acho que Sergio, temos que pero pensar algo em bastante alguma coisa, comedido y mas em alguma bastante coisa parsimonioso, muito bastante táctico. Y ahí parcimoniosa, creo que tiene tres comedida, puntos, ¿no? tática. Neste E aí sentido. Uno, temos três aspectos. coincido Um, 100% con Andrés. eu Creo que se concordo tiene un 100% com espacio o Andrés. a donde Há um podemos tener algún espaço onde tipo de podemos ter acercamiento algum del tipo de punto de vista aproximação do geoeconómico, ponto de vista geopolítico, de geoeconômico, tendencias de geopolítico, regulaciones, de es Europa. tendências de Europa regulamentações é a tiene Europa. un rol, A mesmo porque Europa está metido tem um ahí entre este papel, justamente conflicto porque de está aí no Rusia, meio Estados desse Unidos, conflito com a está Rússia, más com o os menos Estados Unidos, equidistante está este mais ou menos momento. Y equidistante creo que neste ahí para momento, nosotros e eu acho sería un que para espacio con nós menos seria um costos y espaço con más potencial de beneficios. com Y mais potencial principalmente de tal vez beneficios del benefícios punto de e vista principalmente regulatorio, de benefícios no padrones, que diz respeito a de reglamentos de regulamentações, sectores, de normas, contratos, regulação de ese tipo de cosas. setores, Entonces, padrões e respondiendo al punto contratos. es, Então, o si primeiro podemos, ponto tenemos que é, ter, se a sería gente muy bueno puder, tener un espacio de seria convergencia muito más bom ter um amplio, espaço de Mercosur, convergência Unión mais Europea, amplo entre o Mercosul e a União ojalá la región Europeia. y Unión Europea. Tomara Creo que ahí que a es região e a União Europeia. políticamente Isso y económicamente más politicamente interesante. e El segundo, economicamente é mais creo que aún interessante. O tenemos algún segundo é que espacio eu acho que para ainda temos algunos algum acuerdos espaço regionales para alguns por acordos sector, regionais tópicos, no por necesariamente setores, para assim, todos los acordos países, tópicos, pero não posiblemente para para todos os algunos tantos países países de la necessariamente, región. mas para vários Creo que países uno da de ellos região. Eu acho que que tiene a um ver que con la é economía del que está futuro ligado à y la economia economía de do conocimiento es futuro, a economia do tenemos espacio conhecimento, para algún temos tipo de convergencia espaço en el punto para de algum vista tipo de de convergência integración do ponto de vista en da términos de integração conexión de em termos datos, de de conexão conexión a de Internet. dados, Sí, conexão à esta es una cosa ahí de internet. infraestructura de la Isso nueva é uma economía questão y de que es infraestrutura muy da nova transversal. economia, Entonces, que é se muito metemos ahí un transversal. espacio para Se a un gente se arreglo del esforçar punto de para um vista arranjo, um de acordo do infraestructura, ponto de vista da creo que es lo infraestrutura, más eu interesante de acho esta que infraestructura é o que é del mais nuevo, interessante na de la nueva economía, infraestrutura ¿sí? da Y nova ahí podemos economia. tener una E secuencia de aí nós acuerdos podemos ter uma sequência de subregionales, ¿no? acordos Pero la conexión en sub-regionais, términos mas a de velocidad, conexão quanto à costo velocidade, custos regularidad de e una red regularidade regional de uma agente ahí regional de datos
de dados. Eu acho que isso é totalmente factível, totalmente viável e é muito restrito a uma parte, não é um grande acordo da nova economia, do comércio digital, mas é um arranjo, um esforço concentrado para uma questão de infraestrutura dessa nova economia. E eu acho que aí tem um espaço. Atualmente não há espaços para grandes acordos comerciais, mas eu acho que ainda temos espaço para pequenos acordos táticos para aproveitar. O segundo assunto que eu ainda acho que, neste momento tão difícil, temos espaço para pequenos avanços na integração logística na região. Então, se a gente puder enfiar alguns acordos de navegação pelo litoral, integração bilateral das rodovias, são pequenos arranjos, mas são sempre importantes para qualquer tipo de conexão econômica e também social, integração dos trabalhadores e assim por diante. Então, eu acho que do ponto de vista mais amplo, não temos espaço para nenhum novo plano, mas ah, uma aproximação e uma convergência com os europeus, talvez um espaço para um esforço de integração do ponto de vista da infraestrutura dos dados na região, de data centers. E terceiro, talvez alguma coisa do ponto de vista da logística, que continua a ser um problema enorme, que não estejamos conectados fisicamente, todos nós, ainda hoje. Está mutado, Sérgio. Gracias por su aporte. Sérgio está A los tres, a mutado. Juan Carlos, Obrigada pela sua Baker, Carlos contribuição César aos três, Juan Carlos, Baker, esta Ricardo Senes e Andrés sesión Malamude. Esta sessão de conversación, por no decir de de terapia de conversa, grupo, de diálogo, por não falar es terapia que va a ser grupal, subida a YouTube, vai de manera ser que pueda ser publicada no compartida no solo YouTube por los para que que ya possa ser están en este grupo, compartilhado, sino porque não todos los que apenas puedan por acceder. quem já Es muy está aqui, importante el aporte mas que han hecho. para quem Y es muy queira importante acessar seguir depois. Suas pensando contribuições são muito importantes y e é tratar muito de importante que desarrollar cada continuemos uno a de estos temas que pensar son e que procuremos realmente no solo desenvolver complejos, cada sino um destes de una assuntos que não são enorme apenas diversidad. complexos, mas de uma Pero sí es muy diversidade importante enorme. que empecemos a Mas também é reflexionar importante que y a comecemos a asumir refletir cuáles son e a nuestros roles assumir y qué es lo quais que são piensa nossos cada uno papéis, nossas funções de e o que é que especialistas y personas como cada um ustedes dos que han sido tan especialistas e pessoas generosos con su como vocês que experiencia y su foram tão conocimiento generosos com para, de sua alguna experiência e manera, seus darnos conhecimentos, insumos o que vocês aquí pensam para en la LADI, compartilharam conosco para nos que dar todavía insumos aqui na seguimos con Alad, el sueño que de poder continuamos com concretar esse sonho de y concretizar avanzar en la e integración avançar na definitivamente, integração pero neste tan mundo tão mais conflictuado. Muchas tão gracias. cheio de conflitos. Vamos a seguir Muito los temas y obrigado. vuelvo a Vamos agradecer continuar a tratar esses después assuntos, seguiremos aprofundar neles. con otras Agradeço muito preocupaciones, e pero vamos saludo a todos continuar los com que han nossas estado asistiendo preocupações, mas también quero cumprimentar a todos os que Zoom participaram y no en público particular aqui do ustedes. Zoom, Gracias y estamos especialmente en a contacto. vocês três. Muito Gracias por obrigado su e generosidad. ficamos em contato. Muito Muchas obrigado gracias. por sua Gracias. generosidade. Saludos Muito a todos. obrigado, meus cumprimentos a todos. Até mais.